Queridos irmãos, estamos a viver um momento inédito na vida da nossa igreja, também no meu ministério, em que tivemos que fechar as portas do templo para o culto e assim estaremos durante os próximos 15 dias. Em razão da pandemia do coronavírus, é importante então que nós tenhamos prudência. O crente, ele deve ser prudente, a Bíblia também ensina isso. Então nós entendemos como prudência necessária não reunirmos-nos publicamente. Mas eu não quero deixar os irmãos sem uma porção da palavra de Deus no dia de hoje, nesse domingo, e por isso eu gravei essa mensagem e com um tema que eu creio ser bastante pertinente para esse momento. O que fazer quando tivermos que enfrentar uma situação que aparentemente foge ao nosso controle, como esse caso da pandemia do coronavírus e que parece que está fora do controle humano. O texto base para a nossa mensagem é o Salmo de número 46. Eu quero convidar vocês então a abrirem suas Bíblias no Salmo 46 e manterem aberta nesse texto para poder acompanhar o pastor nessa reflexão. Os irmãos, em alguma vez na sua vida, já se encontraram numa situação fora do seu controle, numa situação que não conseguem controlar? O que fazer quando estivermos numa situação assim? Eu creio que no Salmo 46 nós temos a resposta, porque o salmista aqui ele descreve uma situação que foge ao controle do homem. No versículo 1 ele diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E no versículo 2 ele completa da seguinte maneira: pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude. O salmista está a descrever aqui uma situação que foge ao controle do homem, que foge ao controle do ser humano, ao nosso controle. Ele diz, ainda que a terra se mude. E o que é isso? É um terremoto. E o terremoto é um fenômeno natural que foge ao nosso controle. Nós não temos como controlar, não temos nem mesmo como prever o terremoto. Mas o salmista diz que em razão de Deus ser o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, ainda que enfrentemos um terremoto, ainda que enfrentemos uma situação parecida com o terremoto, não precisamos temer. Esse é o caso hoje, por exemplo, da pandemia do coronavírus. Eu já passei por um terremoto. Eu me lembro que no ano de 2001, eu trabalhava na cidade de Arequipa como missionário lá no Peru e um grande terremoto aconteceu naquela cidade, onde morreram cerca de 300 pessoas. O que devemos fazer numa situação de terremoto? Qual era a orientação dada pelo governo? A primeira orientação era não entrar em pânico. Num terremoto, não entre em pânico. O pânico não ajuda em nada, o pânico só piora a situação, então não devemos entrar em pânico, não devemos desesperar-nos. A segunda orientação era procurar um abrigo, um lugar seguro em que você pudesse estar protegido contra o terremoto. Não ficar debaixo de uma marquise, ou de frente de um poste, ou de frente de uma árvore que pode cair na sua cabeça. E a terceira orientação era esperar. Não adianta no terremoto sair a correr, a se desesperar, e assim é no terremoto da vida. Neste salmo, Deus diz que devemos fazer o mesmo. O primeiro passo é não entrar em pânico. Lá no versículo 10, Deus diz assim, aquietai-vos. Então o primeiro passo é ficar quieto, não entrar em pânico. Quando vier aquela situação de angústia, aquele sentimento
de perda, aquele sentimento em que você perdeu o controle das coisas, fica quieto, não entra em pânico. Em segundo lugar, a segunda orientação é procurar um lugar seguro, procure um abrigo. Deus continua dizendo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quando Deus diz sabei que eu sou Deus, Ele está a dizer: tira os olhos do terremoto, tira os olhos dessa situação que está a preocupar-te, a angustiar-te, em que pensas que perdeste o controle da situação. Tira os olhos dessa situação, tira o foco e coloca o seu foco em Deus. Quem é Deus? Ele é todo poderoso, Ele tem todas as coisas debaixo do seu controle. Podes ter perdido o controle da situação, mas Deus não perde o controle. Tudo está debaixo do seu controle, debaixo do seu domínio, e Ele tem todo o poder para acalmar até mesmo o mais violento terremoto. Então procure refúgio, procure um lugar seguro. Como diz o salmista lá no versículo 11, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele é o teu refúgio, Ele é o teu lugar seguro, Ele é o teu abrigo contra todo e qualquer terremoto. E o terceiro passo é esperar. Espere em Deus. O salmista diz que o Senhor é o Deus dos exércitos. Quer dizer, Ele está acima de tudo, Ele tem o controle de todas as coisas, Ele é maior do que todos os poderes deste mundo, Ele tem o controle dos terremotos, das pandemias. Então espera sossegadamente. Espere na confiança que o salmista manifesta lá no início deste salmo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Há algum terremoto na sua vida? Alguma situação em que esteja a angustiar-te, em que pensas que perdeste o controle? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa é a palavra de Deus hoje para nós. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Aquietai-vos e procure lugar seguro. O lugar seguro é Deus. O mundo está a viver essa pandemia do coronavírus, as pessoas estão preocupadas, tem pessoas já a entrar em pânico, medidas estão a ser tomadas, mas nós que confiamos em Deus, nós que temos a Deus como nosso socorro, fortaleza, nós devemos sim obedecer às medidas de segurança, devemos ser prudentes, mas acima de tudo, a nossa confiança deve estar no Senhor. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Amém? Amém. Vamos orar, irmãos. Vamos orar nesse momento pelo nosso mundo. Nós sabemos que essas coisas são consequências do pecado. Quando Adão e Eva pecaram, Deus disse: maldita é a terra por causa do pecado de vocês. Então a terra está debaixo da maldição. O próprio Jesus disse que aconteceriam pestes, aconteceriam doenças. Na verdade, o fim está próximo e essas coisas devem servir não para causar-nos pânicos, mas para alertar-nos, de saber que a vinda do Senhor está próxima. Então vamos orar pelo nosso mundo, vamos orar pelas pessoas que estão infectadas, que Deus tenha misericórdia. Vamos orar pela Itália, onde a situação está muito mais grave do que aqui em Portugal, mas também vamos orar pelo nosso país, por Portugal, vamos orar pela nossa igreja, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor guarde os membros da nossa igreja, principalmente os mais idosos, que são mais vulneráveis a essa enfermidade. Vamos aproveitar agora esse momento, você aí na sua casa, toda a igreja
nesse momento deverá estar reunida em oração. Eu vou orar e vocês podem acompanhar-me nessa oração. Querido Pai, nosso Deus Todo-Poderoso, sabemos que o Senhor tem todas as coisas debaixo do seu controle. Ainda que nós tenhamos que enfrentar terremotos, mas nós também podemos dizer, como Davi, que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que esta pandemia do coronavírus esteja a deixar muitas pessoas em pânico, desesperadas, mas que nós possamos ter o nosso olhar em Ti, o nosso foco em Ti, na certeza de que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Pai, eu peço que o Senhor nos guarde, que o Senhor guarde a sua igreja. Eu oro especialmente pelos mais idosos desta igreja, que o Senhor possa colocar as suas mãos, colocar o seu escudo sobre eles, para que não sejam alcançados por este vírus, Senhor. Ó Deus, eu também peço por todo o país, por todo Portugal, e especialmente também agora eu quero pedir pela Itália, Senhor, onde a situação é muito mais grave. Tenha misericórdia daquela gente, daquele país, os que foram infectados, Senhor, que o Senhor possa derramar o seu poder sobre suas vidas. Ó Deus, e que essa pandemia, Senhor, sirva de alerta para este mundo, ó Pai, sirva de despertamento primeiramente para a sua igreja, ó Deus, para que possamos perceber que a vinda de Jesus está próxima e nós devemos então estar alertas, Senhor, e principalmente aproveitarmos cada oportunidade para falarmos de Jesus às pessoas, para que não se percam, Senhor. Ó Deus, fortaleça a nossa fé, Senhor, e proteja a Tua igreja, que esses dias em que as portas do templo, Senhor, da Tua casa de oração ficará fechada, ó Deus, que não haja prejuízo para a nossa vida espiritual, que sejamos visitados e fortalecidos pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Ó Deus, eu oro no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero aproveitar para tranquilizar os irmãos. Eu estou com uma tosse incessante desde que cheguei de viagem, mas eu já entrei em contato com 808-24 e a orientação que eu recebi deles é que, como não tenho febre, é apenas a tosse, não tem necessidade de fazer o teste, mas que sim, que eu estaria a ser monitorado por eles. Estão a ligar-me a cada 12 horas para saber como é que eu estou, como é que está a temperatura. Eu tenho a temperatura realmente controlada, não passa de 37, 37,5 no máximo, e estou a cuidar-me, não estou a ter contato com ninguém. Agora eu saí e vim aqui à igreja para gravar esse vídeo, mas já vou voltar para casa, e a orientação que eles me deram é para eu ficar de castigo aí pelo menos uns 3 dias mais. Que Deus abençoe os irmãos e que aproveitem esse momento. Aproveitem para orar, aproveitem para refletir, aproveitem para meditar na palavra de Deus. Todos os dias eu tenho enviado aos irmãos um texto para ajudar os irmãos na sua devocional diária. Que os irmãos aproveitem bem esse material que o pastor tem enviado aos irmãos. Que Deus a todos abençoe, que tenham um bom domingo na presença do Senhor e entre seus familiares e amigos.